Agora já está lá. Pois. Live, não é? Está. Já? Já está. Podemos começar? Pode. Então vá. Sim? És tu? Já diz live, não é? Portanto... Já. Bom, então vamos começar, não é? Nós estamos a começar um programa de rádio, no Rádio Movimento, e é um programa do Campo Vivo, que é um movimento de cidadãos de Campo de Ourique, e eu tenho o prazer de apresentar os intervenientes da sessão de hoje. Temos o Pedro Barreiros, que é um querido amigo, que é médico aqui em Campo de Ourique, é médico internista, pertence ao Campo Vivo, e a Rosário Horta, mais conhecida por Rosarinho, que foi enfermeira, agora está reformada, mas foi enfermeira de quê? De Rosarinho, Saúde pública. E eu sou uma cidadã daqui de Campo de Ourique, mais ou menos, fui professora. Pronto. Nós vamos falar sobre saúde e higienização. Estamos nesta pandemia do Covid-19 e achamos que seria interessante colocar ao Pedro e também à Rosarinho algumas questões que podem ter interesse para todos. E a primeira questão... Mas basicamente ao Pedro. Está bem? Qual a atitude que devemos ter nesta época de desconfinamento para nos protegermos a nós e protegermos os outros? Se o Pedro quiser fazer o favor de nos responder, agradeço. Boa tarde às duas senhoras, a quem já cumprimentei, e às pessoas que nos estão a ouvir. Eu penso que a atitude de proteção para nós e para os outros deve ser mais ou menos encarar a nossa posição perante as ondas sucessivas, as etapas sucessivas do desconfinamento, como se ele não tivesse existido. Isto é, usar o mesmo cuidado, quer no distanciamento social, quer na utilização das máscaras, quer, sobretudo, na lavagem das mãos e não tocar nos objetos, tocar o mínimo possível, com as mãos diretamente, nos objetos que são tocados por muitas pessoas ao longo do dia. Portanto, campainhas, maçanetas, muito importante os carrinhos dos supermercados, que eu nunca vi ninguém. Eu não sou um grande frequentador de supermercados, muito menos agora. E nós aqui em Campo de Ourique temos ainda a felicidade de ter lojinhas pequeninas, em que tem mais confiança, apesar de tudo, nessas lojinhas pequeninas. Mas das vezes que fui ao supermercado, nunca vi ninguém no supermercado a limpar um carrinho depois de ser utilizado por alguém. Eu, pessoalmente, quando saio à rua, levo sempre luvas cirúrgicas. E, portanto, só toco nas coisas com as luvas e quando chego a casa tiro-as fora e depois lavo as mãos, é evidente. O lavar as mãos é fundamental, porque mesmo o passar as mãos por álcool, não estou a falar do álcool gel, estou a falar do álcool, não faz nada, porque depois seca-se logo as mãos e o álcool só tem uma ação bactericida, já não estou a falar em vírus, estou a falar em bactérias, quando tem uma permanência com o nosso organismo de alguns minutos, 2, 3 minutos. Portanto, aquela coisa mesmo que os médicos e os enfermeiros fazem, de passar o algodãozinho antes de dar a injeção, é mais ou menos para dizer que se fez qualquer coisa. Aquilo não desinfeta nada. Aquilo dar a injeção, passando o algodão com um bocadinho de álcool ou não, é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa está limpa, agora usa-se o material esterilizado, e por isso é que há menos abscessos da nádega do que há em sítios em que as pessoas se limpam menos, e em que eu estive nesses sítios, e que o material
ainda não era este material disposable que nós usamos agora. Ainda se usava agulhas, seringas de vidro com agulhas e que se ferviam. E nem sempre eram fervidas convenientemente. Portanto, esses abscessos da água eram extremamente frequentes. Isto é para dizer que essa coisa de fazer assim com as mãos com o álcool não serve a nada. O álcool gel já tem uma maior permanência em contato com a nossa pele, já é uma melhor defesa. Pois o melhor é mesmo lavar as mãos com água e sabão. Com água e sabão. Com água e sabão. E lavar convenientemente, não é? Passar as mãos por água é lavar durante alguns minutos, com alguns segundos. Eles falam em 40 segundos, dizem para cantar 2 vezes os parabéns. Os parabéns a você, quanto mais em inglês, porque a segunda quadra em português irrita-me solenemente. Portanto, eu canto em inglês o Happy Birthday to you 4 vezes enquanto lavo as mãos. E vou esfregando os dedos, fazendo. Pedro, deixa-me só interrompê-lo só para fazer uma pergunta. Então, se nós com o álcool a 70 graus, se passarmos em cima de uma superfície, ela não fica desinfetada? Não, sim, porque depois não vamos limpar com pano seco. Claro, exato. Pois. Depois não vamos limpar com pano seco. O álcool vai... Então, mas as mãos também. Está em contacto. Mas as mãos, muitas vezes as pessoas passam as mãos por álcool e depois para poderem trabalhar, para não sujarem, para não, aquilo que estão a escrever, etc., limpam na toalha na mesma. Aquilo desfaz tudo o que o álcool podia ter feito. É preciso um contacto mais demorado. Está bem, já percebi. Portanto, deixar secar. Também a mistura de água e não com limpar. água oxigenada. A água oxigenada é um ótimo desinfetante que as pessoas se foram esquecendo. Agora poucas pessoas usam água oxigenada. E é extremamente, é um ótimo desinfetante. Uma coisa é desinfetar, outra coisa é limpar, não é? Mas para as mãos ficarem limpas e desinfetadas, o melhor é mesmo a água e o sabão. O sabão é extremamente absorvente e temos que limpar como deve de ser, lavar como deve de ser. Eu lembro. Mas e depois, desculpa outra vez, outra pergunta. Então isso quando se limpa-se numa toalha as mãos depois de lavar com sabão e água? Deve-se lavar com o papel que depois se atira fora. Não usar toalha. Aquelas máquinas que distribuem papel, aquele papel está mais ou menos esterilizado dentro das máquinas. Está bem, mas eu pergunto em nossas casas, que nós nas casas bem temos papel. Com papel também. Não nas toalhas. Pode chocar muito. Uma coisa que está certamente sem bactérias é o papel de jornal. Papel de jornal. Sem bactérias. Porque quando ele sai não tem bactérias, não tem nada. Depois de lido, depois de manuseado, é evidente que vai ganhando, que nós vamos transmitir. Esse papel de jornal é limpíssimo. E normalmente esse papel que se vende, de limpeza de mãos, está limpo. Portanto, esse papel pode-se usar, depois de tirar fora. Agora aquela toalha que fica no toalheiro não está de vez livre. E sobretudo quando há mais pessoas a usar a mesma toalha, não é? Está bem. Portanto, é preferível sempre a toalha de papel. Pois. Quer limpar as mãos em papel. Pois. Com o papel. Nas epidemias mais correntes, que são as gastroenterites, é justamente a coisa, as bactérias ou os vírus entram por via digestiva e não respiratória. Os ingleses têm uma mnemónica que eles chamam dos 3 Fs, que é flies, finger, food. É que é preciso, portanto, cuidado com as moscas, que são os transmissores dos agentes infecciosos, com os dedos, fingers, e com a comida, sobretudo com a comida que se come crua, não é? A questão de passar assim o cacho de uvas debaixo da torneira, as bactérias não morrem afogadas. Aquilo não serve para nada.
Nem os vírus, não é? Esse ainda menos, que a gente não sabe muito bem como é que eles morrem, não é? Portanto, nós temos que a fruta que se pode descascar é sempre bom descascar, não é lavar a fruta. Portanto, as maçãs, as peras, os alperces, toda esta fruta de verão, não é? Portanto, é sempre bom descascar. Claro que o grande luxo era que alguém me descascasse as uvas. Eu não posso descascar. Isso eu tenho que lavar muito bem, mas normalmente lavo com água corrente e antes de comer cada uva. Não é? Em relação ao resto da comida, aqui não se usa muito. Aqui vai-se aos restaurantes comprar agora, ultimamente, a comida takeaway. Mas eu já entrei em cozinhas de restaurantes e vi a desgraça que aquilo é. Quer dizer, o prato fica preparado e fica exposto. E mesmo vemos aqui os grandes chefes da televisão a prepararem os pratos com as mãos sem luvas, a meterem lá a salsa e o coentro assim, em cima para enfeitar e o cebolinho. Portanto, é preciso um bocado de cuidado nas gastroenterites. Ó, Rosarinho. Agora, nestas doenças que entram por via respiratória, é um bocado complicado, mas também se deve ter um bocado de cuidado com a comida. Ó, Rosarinho, tu não tinhas perguntado a relação das máscaras e das viseiras, o que é que sabes sobre isso? É porque agora é muito frequente, eu tenho observado que há muita gente que anda com as viseiras, uns até levantam a viseira à frente e sem usar máscara. É muitas lojas até aqui, algumas aqui no bairro, sim. Eu tenho, em relação às viseiras, é evidente que esteticamente é mais bonito. E ainda vi um artigo, ouvi na televisão, da polícia que estava muito preocupada com o uso das máscaras porque não podia reconhecer os bandidos. As viseiras conseguem. Agora, a viseira protege as gotículas que saem do nariz, com certeza que protege, mas não protege as que saem da boca. Tinham que ser muito mais compridas e muito mais apertadas, o que seria muito mais incómodo. Portanto, aquilo que se deve usar é aquilo que eu uso quando vejo os doentes, uso a viseira e uso a máscara a tapar a boca, porque a viseira para o nariz é suficiente, como eu disse. Se põe a máscara a tapar a boca e o nariz, deixa de ver o doente, fica tudo embaciado. Não é? Claro que aquilo é muito incómodo, porque, sobretudo nós que usamos óculos, estamos constantemente a querer ajeitar os óculos, e aquilo, através da viseira é muito difícil. Mas eu acho que sim, acho que máscara toda a gente devia usar. Inicialmente a ideia era só proteger os outros, não era para nos proteger a nós, mas agora nós, como não sabemos quem são os outros, portanto não sabemos se os outros estão infectados ou não, deve andar toda a gente de máscara, quer os possíveis transmitores, quer aqueles que inocentemente podem pensar que não são transmissíveis, mas podem estar a ser. Ó Pedro, e se todos usarem máscaras, estão-se a proteger uns aos outros, como é evidente, não é? Para proteger os outros e para nos proteger a nós. A nós, exatamente. Estamos a proteger-nos. Portanto, no fundo, o que o Pedro nos transmitiu aqui, que é importante, e a Rosarinho, era que as pessoas devem, para estar agora no desconfinamento, usar sempre máscaras, para nos protegermos a nós e aos outros, usarmos máscaras, usarmos, se quisermos, viseiras e máscaras, sendo que se usar viseira e máscara, posso pôr só a máscara a partir da boca, sem ter o nariz. Exatamente, é isso mesmo. Que é até mais simpático, talvez. Depois, que as superfícies devem ser, estou a fazer um ponto da situação, devem ser desinfetadas com álcool, por exemplo, mas sem limpar depois, deixar secar ao natural. Com álcool ou com aquela tal mistura de álcool gel, de água oxigenada e água, 50%. Sim. Ou então com lexívia e água,
se não for uma superfície que se estrague com a lexívia. Exatamente. Agora, em sítios públicos não deve haver sofás, por exemplo, forrados a tecido, porque esse é muito difícil de desinfetar. Desinfetar, pois. Portanto, os sofás têm que haver cadeiras de madeira, ou de tecido, ou de plástico, que é feio, mas é assim, ou de cabedal, por exemplo, qualquer coisa que seja uma superfície Lavável. lisa, fácil e que seja eficaz a desinfecção. Pedro, então e se borrifar com aquela solução de água com um bocadinho de lexívia? Naquelas Pois, para já é diluições capaz de estragar se for, por exemplo, um tecido estampado, de ficar todo estragado. Em segundo lugar, não penetra suficientemente, não é a mesma coisa que uma superfície lisa. Então e se borrifar com álcool a 70 graus? Pois, mas o borrifo não vai cobrir toda a superfície num tecido que é assim entrançado, está a ver? Sim. Vai dar uns salpicos por aqui e por ali. Eu acho que esses sofás em sítios públicos não devia haver. Eu, no meu consultório, por exemplo, pus lá um sinal para não... Tirei tudo o que era almofadas e pus lá um sinal em cima de um sofá estofado que eu lá tenho, estofado a pano, a dizer para as pessoas não sentarem lá. Aliás, mesmo para manter a distância dos 2 metros, tem lá um sofá de madeira e tem um banco e tem mais dois sofás de madeira também. E tinham almofadas, agora não tem almofadas. As pessoas ficam um bocado mais incómodas, mas é melhor estar incomodado por não ter estufo do que apanhar uma doença respiratória. Pois, claro. Pedro, uma pergunta. Quando uma pessoa sai para fazer um passeio, para andar um bocado na rua ou noutro sítio, é necessário ir com a máscara colocada? Em princípio, se não houver muitos transeuntes, se for no campo... Não, estou a pensar na cidade, por exemplo. Na cidade deve haver, nós estamos sempre a cruzar com pessoas. Aqui ainda há pessoas a cuspir no chão em Lisboa. Uhum. Quer dizer, por causa do chão, também se deve pôr os sapatos. Ainda não é feio, ainda não é considerado muito feio. Quer dizer, não é considerado muito feio cuspir no chão. Se a gente diz alguma coisa... É horrível. Eu, quando era mais novo, tinha mais descaramento. Agora, como sou mais velho, não é uma questão de descaramento. Agora, sou mais velho, tenho medo de levar um estalo, dizer alguém, não deve cuspir no chão, ele dá-me um estalo. Eu tenho um bocado de medo de levar um estalo. Por isso é que se deve deixar os sapatos à porta de casa e não entrar em casa com os sapatos da rua. Exatamente. Ou então fazer logo à entrada da casa uma zona suja, não é? Onde pode ter Sim, exatamente, como fazem os jornal ou não japoneses, sei o lá um quê. cestinho para ficarem. Um cestinho, uma caixa. Têm depois ao lado umas pantufas para as pessoas deixarem os sapatos e usarem aquelas pantufas. Não é? Eu deixo os meus sapatos de casa imediatamente antes de pôr os outros, quando vou sair. E depois à entrada deixo em cima de uma determinada... No caso é um... Eu aqui deixo à porta, até agora ninguém me roubou nenhum sapato. Claro, é evidente. Mas por acaso logo a entrar, porque o que importa é fazer uma zona suja e depois ter zonas limpas. Exatamente. E depois desinfetar as solas de sapatos com água com lexívia, por exemplo, não é? Pois. Ou com borrifo, ou... Pois. Okay. E ter muita atenção nos elevadores também, acho que é importante ter, pois não é? Isso, também nos botões, nos elevadores. Pessoas e que raras vezes são limpas. A gente vê, por exemplo, essa noção de que nos devemos defender das doenças, das infecções respiratórias. Eu vi, por exemplo, em 2004, quando foi do SARS, estava no Japão. No Japão, toda a gente usa máscara para proteger os outros. Não é? Normalmente usa-se máscara. E se alguém, num lugar público, dá um espirro, olham para nós com um ar que a gente se sente mal. Para quem dá o espirro, que essa pessoa se sente mal e vai-se embora, quer dizer, não consegue ficar ali.
se dar um espirro ou se tosse. Portanto, o melhor é usar a máscara também, não é? Aqui não, as pessoas não ligam muito a essa crítica, não é? Como o falar em voz alta é uma coisa, não é? O falar em voz alta também faz sair grandes partículas. A gente vê a diferença é a diferença. Eu sou de origem chinesa, portanto, o avô era chinês e a minha família estava na China há muito tempo, há 400 anos. E as mães eram sempre, as mães e os pais, eram gente da região. Vivíamos em Macau e eram pessoas da China, pessoas do Japão, da Malásia, etc. Os macaenses são mestiços dessa gente toda da Ásia. Pedro, viu hoje uma... Mas eu vi que no Japão, nessa tal viagem do SARS 1, no Japão toda a gente andava de máscara. Em Macau, raras pessoas andavam de máscara. Portanto, não havia aquele hábito de se usar a máscara. Agora, não, agora em Macau já toda a gente anda de máscara porque são obrigados a usar. Não, mas no Japão o hábito já está tão aí. Está dentro das pessoas, não é? Enraizado. Pois. Pedro, queria... Rosarinhas falar diz. Não, eu ia se calhar passar um bocado para a questão do SNS, porque nós tínhamos uma outra questão que era como é que as pessoas vão conviver com este Covid. Também era uma questão, não é? Mas isso até se pode ligar àquela última pergunta das pessoas mais velhas. Exatamente. Portanto, as pessoas nesta altura estão com uma sensação de terror, com uma sensação de grande medo. O que as faz ter a vantagem do medo é que a prudência está ligada ao medo. Agora, com esta desconfinação que está a ser progressiva e periódica, sempre não há ameaça, não chamamos isso de ameaça, mas com a afirmação de que se pode voltar sempre ao grau anterior, penso que a coisa vai ter resultado e vai resultar mesmo. É evidente que isto vai durar muito tempo. Todos nós sabemos que vai demorar muito tempo, ou haver uma medicação específica para o coronavírus, que ainda não há. Faz-se medicação com medicamentos como o Sr. Trump aconselha, com a hidroxicloroquina, e tem dado algum resultado, mas claro que tem que ser aconselhado por médicos, tem que ser receitado por médicos e em hospital. Penso que outra coisa que está a ser utilizada que é a azitromicina, que embora seja um antibiótico, um antibacteriano, tem um grande poder anti-inflamatório a nível respiratório, a nível dos pulmões. E, portanto, aquele efeito anti-inflamatório que tem sido válido, e é assim que se estão a tratar os doentes, mas não há uma norma, que é isso que nós precisamos, de um medicamento para tratar especificamente o coronavírus 2. Agora, aquilo que nós fazemos em relação aos doentes é não os deixar morrer, portanto, é ter a percepção, receber os doentes, ter a percepção do síndrome, que é o síndrome agudo de insuficiência respiratória severa, portanto, SARS quer dizer isso, síndrome respiratório agudo e severo, que isso começa, como começam praticamente todas as doenças respiratórias, com uma tosse, com febre e com falta de ar. Portanto, esses são os 3 sintomas fundamentais que formam o síndrome. O síndrome, o SARS-1, nunca chegou a ser doença. Foi sempre SARS-1. Este passou já a ser doença, já se chama Covid-19, é uma doença, porque já se identificou que há só o agente
que é o coronavírus 2. Portanto, agora é preciso arranjar uma terapêutica específica para essa doença e eventualmente uma vacina para a doença. A gente vê que a varíola, que era uma doença viral que matava e que matava, havia famílias reais inteiras que morriam com varíola, não eram só os pobrezinhos. E, no entanto, até há 40 anos havia varíola, e a varíola deixou de haver, nem sequer vacinamos agora porque não há varíola. A varíola deve estar usada, deve estar guardada como arma química, como arma bacteriológica, para uma guerra bacteriológica que haja. Porque agora já não somos vacinados sequer. Pedro, não sei se já temos pouco tempo, temos 7 minutos, se queria falar na atuação do Serviço Nacional de Saúde, como é que acha que ele está importado, digamos assim? Para começar, estou muito contente que tenhamos um Serviço Nacional de Saúde, que há países que não o têm, como por exemplo os Estados Unidos da América, que é o país mais poderoso do mundo. Não é? Portanto, temos um Serviço Nacional de Saúde. Claro que o Serviço Nacional de Saúde precisa, quando há uma epidemia destas, em que de repente o número de entradas a qualquer um dos níveis do serviço, quer para cuidados primários, quer secundários, quer terciários, há uma entrada enorme de novos doentes, e o pessoal não pode aumentar de dia a dia, porque não se arranja um médico como se arranja. Já é difícil arranjar o canalizador, mas o médico também, para arranjar assim de repente mais 1000 ou 2000 médicos é um bocado complicado, porque não só formamos bastantes médicos, mas tem que se fazer depois o internato, quer dizer, uma pessoa com qualquer licenciatura, e a Luísa sabe isso muito bem, apenas sabe e ver as coisas ao livro. Nós não sabemos fazer mais nada depois da licenciatura. Depois temos que aprender a exercer a profissão. Para isso é preciso fazer os internatos. Portanto, muitas vezes é muito mais difícil ver um doente com um aluno ao lado e que estamos aqui explicando o que é que estamos a fazer, do que ver o doente quando estamos sozinhos, sozinho doente. Portanto, para já é preciso as licenciaturas, é preciso os internatos gerais, que já não há, mas que faziam muita falta, depois os internatos da especialidade, quer para a medicina, quer para a enfermagem, não são é preciso, há especialidades, e isso não se arranja de um dia para o outro. Mesmo assim, as coisas aqui funcionaram, houve ali um momento de quase que de estrangulamento, mas que foi ultrapassado e penso que os resultados foram bons. Claro que aí sofreu um bocado o doente das outras doenças, em que houve muitas cirurgias que foram desmarcadas, houve muitas consultas que foram desmarcadas, houve muitos exames complementares que foram desmarcados ou que foram adiados. Portanto, isso mostra que, apesar de tudo, falta gente. Há muita gente que se foi embora porque não tinham condições, não é? Porque aqui, com a sua formação longa, quer em medicina, com a sua especialidade, com a sua quer em enfermagem, no fundo, tinha que se arranjar um segundo trabalho para se poder sobreviver, porque de facto pagou sempre muito pouco. Eu quando me casei, eu era um jovem médico, a minha mulher trabalhava na TAP, ela ganhava o dobro do que eu ganhava. E penso que a relação ainda é capaz de continuar a mesma. Portanto, se a Inglaterra oferece mais, não é uma traição à pátria aceitar-se o emprego em Inglaterra, e as pessoas vão. E depois, claro que eles gostam de vir para. Portanto, neste momento o que tinham que fazer também era aumentar-se o vencimento dos médicos, não é? Porque é muito baixo. E dos enfermeiros. Eu queria fazer Pedro, eu gostava muito de fazer uma pergunta a Rosarinho. Mas eu queria dizer ainda uma coisa em relação ao que o Pedro estava a dizer. O Serviço Nacional de Saúde, ainda por cima, tínhamos todo um sistema de saúde pública que está organizado, que em todos os concelhos do país a saúde pública existe.
não é? Pois existe, pois E, existe. portanto, essa questão, mesmo os médicos de saúde pública, não é? Que agora que é um trabalho que as pessoas não conseguem ver porque não Não é estão muito tão visível. habituadas, é mais visível o médico de família ou o médico de medicina interna, etc. Mas aí eu acho que também foi importantíssimo, importantíssimo. Claro que foi, claro que foi, mas Que é uma coisa que não aí, existe também em muitos outros países, que é todo mas um é muito sistema de difícil, saúde. claro, mas é Ó muito Rosarinho, difícil e a depois o Rosarinho, médico ver em 2 horas 20 doentes, quer dizer, é impossível. É Quer uma dizer, a loucura. pessoa, não é o médico que está a ver o doente, e foi introduzida uma palavra, quanto a mim, muito mal introduzida, que é a palavra utente. O médico é olhado pelo utente durante o tempo em que eles lá estão. Portanto, eu sempre, no meu ponto de vista, eu estou de um lado de uma secretária e do outro lado está uma pessoa que é um doente. Pode ser que não esteja com Covid, pode ser que não esteja com uma doença muito grave, mas é um doente. Não é um utilizador do Sistema Nacional de Saúde, é um doente que está lá e que precisa de ser visto como doente. E a gente sabe, a Rosarinho sabe muito bem, como eu também sei, que infelizmente há pessoas que vão, e aconteceu-me a mim, em que fui justamente ao médico, eu comecei-lhe a contar a história clínica, que é para mim o fundamental numa consulta é aquilo que o doente diz ao médico, é aquilo que o doente diz à pessoa que procura por estar doente. Ele não me deixou contar a história, disse, já sei, já falei com o médico que mandou cá, era o especialista, portanto, já falei com o médico que mandou cá, portanto, já não preciso que me diga nada. Vá ali para trás do bioma, tira as calças e volta-se de rabo para cima. Quer dizer, não é assim. Quer dizer, infelizmente, as coisas nem sempre funcionam, porque tratamos de pessoas. E eu pois, penso que a utilização da palavra utente é muito má, e como em alguns hospitais privados, utilizam uma palavra ainda pior, que é a palavra cliente. cliente, pois. Eu queria fazer uma pergunta muito rápida que também vai acabar à Rosarinho. A Rosarinho, quando era enfermeira de saúde pública, contactou com muita gente dos mais variados estratos sociais. E daquela gente mais pobre, como é que eles reagiam quando vocês queriam fazer uma campanha de vacinação, quando eram dos partos, etc. Achas que reagiam bem ou não? Muito bem, muito bem. Claro que eu acho que é preciso ter perfil para fazer um trabalho comunitário, não é? As pessoas que fazem trabalho precisam ter um perfil especial, portanto, e as pessoas reagem muito bem. Mas agora uma situação que não sei se ainda posso falar, em relação ao Covid, que é complicada. Não se tem falado, mas é complicado. Nas zonas mais desfavorecidas, há pessoas, por exemplo, que têm Covid, ou podem tiveram, eu estou a pensar em exemplos concretos, alta dos cuidados intensivos e vão para casa. Na casa não tem nada, tem ratos, tem baratas, tem não sei o quê. Pronto. Eu sei que ao nível de Lisboa, de certo modo, houve penso que ainda há, as pessoas ainda têm, era no Casal Vistoso, que conseguiam arranjar, portanto, condições mínimas para essas pessoas. Mas agora eu sei de situações que nem sequer deviam estar a fazer a sua recuperação em casa. Não deviam estar a fazer, porque não têm condições. Sei lá. Eu sei de uma pessoa que vem para a rua porque ele não consegue estar lá com os ratos e com as baratas e aquilo nem é uma casa. Pronto, é quase como se fosse um sem-abrigo, mas é uma casa, quer dizer, é um espaço, não é? E, portanto, é complicado. Não sei como é que isso está a ser pegado, claro que isso é através das autoridades de saúde locais. Eu há bocado, por acaso, não disse bem, mas eu falei de saúde pública. Saúde pública é saúde pública em geral, mas também temos as autoridades de saúde a nível de todo o país. Portanto, e eles é com eles que se deve, junto deles que se devem levar estas situações. Por acaso, até as pessoas desse bairro, estou a falar de um bairro, não é? Aí às portas de Lisboa, já falaram com o delegado de saúde, etc. Mas é complicado, porque o próprio hospital, pronto, eu já sabia que isto iria ser assim. É lógico, só quem não conhece as condições de vida das pessoas é que não sabe, não é? Agora, quem conhece sabe que há pessoas que conseguem, mesmo com poucas condições,
conseguem outros que não conseguem mesmo, porque não há mesmo Isto até condições. poder-se-á dizer aquilo que é verdade. Muitas vezes dizia-se que o Covid-19 é um vírus muito democrático, tanto dá nos pobres como nos ricos, mas não é assim verdade, porque nos pobres é sempre pior, as suas condições. As pessoas nem sabem, imagina, se a pessoa tem, às vezes nem tem água, eu sei de pessoas que até têm quartinhos onde nem sequer a água lá têm, não é? E tem uma casa-banho às vezes péssima, mas que serve para toda a gente, não é? Portanto, é mais complicado. As quarentenas, o ir para casa e agora não contacta ninguém, ou ainda vai para casa para acabar de se tratar e tudo, é muito complicado. E depois também há famílias que a mulher está, o amigo, aquilo funciona muito como amigos, o amigo está com Covid, o outro está... Pronto, portanto, isto é... Claro que estas situações têm sido reportadas através de líderes da comunidade e associações que já à partida já apoiam as pessoas, levam as refeições, etc. De qualquer forma, esta realidade existe. Obrigada, Luísa, por teres pegado nessa questão. Porque... Achei que era interessante dar um testemunho. Rosarinho falou do casal ventoso. Não, eu não falei de casal ventoso. Vistoso. Que é um espaço vistoso. Onde é um pavilhão grande onde se pode. Quando eu trabalhava ali, quando eu vim da África e fui trabalhar ali para o posto de Zanova, eu ia ver doentes ao casal ventoso. Então ia até à Rua Maria Pia, havia alguém do casal ventoso que me vinha buscar ao carro e me acompanhava até ao doente. Eu era recebido com imensa alegria por aquela gente e eles aceitavam muito bem os conselhos. Por acaso aceitavam muito bem os conselhos. Olha, parece-me que está a terminar o tempo. Pedro, então mas podes dizer mais. Eu só queria dizer uma coisa, Pedro. Em relação ao casal ventoso, eu estive aqui entre 92 e 96, aqui em Campo de Ourique, no Centro de Saúde de Santo Condestável, que era o antigo posto que o Pedro referiu, e era a zona com a melhor cobertura vacinal do que aqui, esta zona mais favorecida. Tínhamos 95, 97, 98% de coberturas em relação a algumas vacinações. Olha, e aqui era menor aqui nesta zona onde nós vivemos. Temos que terminar e tínhamos muito gosto de voltar a falar nestes assuntos, que ficou muito por dizer, mas agora acabou o nosso tempo, temos mesmo que ir. Pode ser que daqui a uns dias possamos regressar novamente e conversar sobre uma coisa que nos preocupa muito, que são os chamados velhos, as pessoas de risco, como é que eles se vão tratar. Isso fica para outra oportunidade. Muito obrigada, Rosarinho, muito obrigada, Pedro. Nós somos velhos.